Graça e paz, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você que curte a nossa programação. E mais do que curtir, né? Interage com o programa, participa da nossa construção, comenta, compartilha, debate aí na sua casa, com seus colegas, na sala de aula, na igreja. Bom, seja muito bem-vindo. Mais um programa preparado, com muito carinho, e a nossa oração é que o Espírito Santo complete aí no seu coração toda a instrução que será ministrada no programa de hoje e que você possa, obviamente, avançar e crescer no conhecimento das Escrituras Sagradas, tá certo? Deixo aqui para você meu perfil lá no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, @Zeca_Pereira. E aproveito para deixar aqui registrado meu carinho, meu abraço, todo mundo que passa por lá, deixa mensagem. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho, sou muito grato a Deus por todas essas manifestações, fico muito feliz, é de fato uma recompensa assim, do nosso trabalho. E ainda fico esperando a sua mensagem para você passar por lá também, tá bom? Além da gente, obviamente, poder repercutir tudo aquilo que acontece aqui no Vejam Só, uma plataforma aí para a gente poder conversar, tá bom? Tô te esperando por lá também, tá certo? Deixa eu aproveitar então e já apresentar os meus convidados, para na sequência a gente colocar o tema do programa e ganhar tempo e poder conversar bastante sobre esse tema que é muito interessante. E hoje é um daqueles estilos de programa que eu particularmente gosto demais, onde a gente pega um versículo bíblico para poder entender. Obviamente a gente não vai ficar preso só nesse versículo, né? Vai passear pelas Escrituras, mas nós vamos estudar profundamente um texto das Escrituras Sagradas de maneira direta, tá bom? Então fica ligadinho aí que vai ser muito, muito interessante, tá bom? Bom, hoje a gente tem o privilégio de receber dois estreantes aqui no Vejam Só, e eles que nos visitam aqui, eu espero que tenha um momento aqui de muito aprendizado com eles e que eles curtam essa oportunidade também. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o professor Carlos Valério, ele que é lá do Instituto Bereano. Graça e paz, professor Carlos, seja muito bem-vindo ao Vejam Só, privilégio recebê-lo, conhecê-lo. Uma ótima noite, meu irmão. Uma ótima noite, Zeca. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu já admirava. Prazer também conhecer o pastor reverendo ali, Gessé Vinícius. Costumo dizer que hoje quem vencerá será os telespectadores. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, viu, Carlos, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Espero que o irmão curta a oportunidade aqui, o programa, e espero que seja a primeira de muitas Amém. Visitas aqui ao Vejam Só. Para a gente iniciar, vou pedir só as informações do Instituto Bereano. De repente alguém nos assiste, quer conhecer um pouquinho melhor o trabalho também, por favor. O Instituto Bereano é onde eu leciono no Bacharel Livre. Você pode achar pelo meu Instagram, me chamando lá. Mas nós também sempre indicamos a CETADB ou o Instituto AMES, que é lecionado pelo meu antigo e meu atual professor, Eric Tendoro. Minhas redes sociais, como eu disse, você pode me encontrar @Carlos Valério Oficial. E a nossa igreja fica localizada na Avenida Fouad Assef Maluf, Portal Bordão 2, número 2282, ao lado da Academia Pano Bianco. Faça uma visita para nós lá e com certeza você sairá abençoado. Amém. Obrigado, Carlos, pelo carinho. Inclusive, meus irmãos, os contatos que o professor Carlos disponibilizou, inclusive que ele já falou aqui na rede social, apareceram aí para você. Durante o programa eles vão aparecer também. Mas se você quiser facilitar a sua vida, nós vamos deixar lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? No @programa Vejam Só, você vai achar certinho esses contatos divulgados também para você poder acessar, conhecer melhor o ministério do nosso irmão. Quiser saber sobre o Instituto, sobre a igreja, chega por lá, que é a plataforma para você poder conversar com ele também, tá bom? De novo, obrigado, viu, professor Carlos, pelo carinho. E nós temos também o privilégio de receber nessa oportunidade o reverendo Gessé Vinícius, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, de maneira mais específica na Igreja Presbiteriana de Brasilândia. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite, seja muito bem-vindo, reverendo. Graça e paz, Zeca, ótima noite, prazer estar aqui no programa, junto com você, Zeca, com o professor Carlos, nesta plataforma tão importante de discussão teológica, de aprendizado. Então, minha oração é para que nós tenhamos uma conversa agradável, edificante, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Amém. Obrigado, reverendo Gessé, pelo carinho.
Espero que o irmão curta também Opa. o programa e espero que seja a primeira de muitas visitas aqui também. Obrigado. Bom, para a gente iniciar, reverendo, vou pedir as informações da igreja para quem nos assiste, de repente ali da região, Zona Norte, Sim. quiser fazer uma visita, onde que ele encontra a igreja? Sim, perfeito. Nós estamos localizados no bairro da Brasilândia, aqui na Zona Norte de São Paulo, na rua Rodolfo Bardella, número 226. Nós temos cultos aos domingos, às 9 horas da manhã, e depois às 10 horas a Escola Bíblica Dominical e às 18 horas o nosso culto vespertino. Então, faça uma visita para a gente. Eu sou suspeito para falar, mas é uma igreja muito acolhedora, então eu tenho certeza que o telespectador vai ser bem recebido na nossa igreja. Seja bem-vindo lá para fazer uma visita para a gente. Isso. Muito bom. Então, aí as informações do reverendo Gessé, da igreja, nós vamos fazer, assim como eu falei do professor Carlos, deixar os contatos que o irmão disponibilizou salvos para você lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Chega por lá, vai estar tudo certinho, tá bom? Vamos colocar já na tela, então, o tema do programa de hoje. Tema esse que está baseado no texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 12. O tema é: o reino de Deus é tomado à força ou recebido pela fé? E essa pergunta surge porque o texto diz o seguinte, vou fazer a leitura aqui para você. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. E é a partir da leitura desse texto que nasce, então, a nossa pergunta. Como é que nós vamos fazer? Meus convidados vão responder, ainda que de forma introdutória, a pergunta tema do programa, indicando o caminho que eles vão seguir. Finalizada essa primeira participação deles, eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar respondendo a nossa enquete, tá bom? E aí depois a gente volta aqui para aprofundar os argumentos dos nossos convidados, tá certo? O professor Carlos vai ter o privilégio de iniciar. Na sequência, o reverendo Gessé também vai ter a oportunidade de responder a nossa pergunta. Então vamos lá, professor Carlos. O reino dos céus ou o reino de Deus é tomado à força ou recebido pela fé? Muito bem, Zeca. Na minha compreensão, eu vejo que o reino de Deus, ele é recebido pela fé e de graça. Ok? Cristo pagou o preço por nós, então não existe mérito humano. Nós o recebemos pela fé. Mas... No entanto, se exige de nós uma ação. Perfeito. E é isso que eu procuro discorrer no programa, usando o próprio verbo biesai, o biésio, porque o reino de Deus, nós estamos dentro dele, mas nós lutamos para permanecer dentro dele até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Então, eu trabalharia com algumas perguntas. Primeiro, o que é o reino de Deus? Tá. Porque nós precisamos definir o que é reino e também o que pega é esta palavra, violência ou força, dependendo da tradução dos irmãos. Sim. O verbo que o irmão indicou do próprio texto aqui é? Isso, biaso. É um verbo biaso, que está presente no versículo 12, do capítulo 11 de Mateus. Boa. Anotei aqui até para a gente conversar depois, eu não esquecer essa questão do reino. Eu acho bem interessante essa identificação, né? Essa significação do que nós estamos falando, até para a gente poder nortear e perceber a leitura dos nossos convidados. Mas, bom, ficou claro aqui o caminho que o professor Carlos vai seguir. E agora quero saber a trilha, reverendo Gessé, que o irmão vai caminhar, por favor. Sim. Zeca, concordo em partes. Estava indo bem, mas... Senão não seria debate. Exatamente. Concordo com o professor Carlos, no sentido de que o reino dos céus não é efetivamente tomado à força, ele é recebido pela fé, mas o meu ponto é mostrar que quando este reino chega, ele sofre oposição, contrariedades. Então, a minha primeira palavra é que este texto não é soteriológico. Ele não está mostrando como que alguém é salvo, mas ele está fazendo uma descrição histórico-redentiva de como que este reino, na história da redenção, chegou e como que, ao chegar, ele sofre oposição. Então, aqui, o foco do texto não é a entrada no reino de Deus, mas é a reação ao reino de Deus.
E aí, depois a gente pode entrar nessas questões exegéticas, mas é como que nos dias de Jesus receberam, as multidões, as pessoas receberam a mensagem do reino de Deus. Quer por João Batista, que dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, quer por Jesus Cristo, que também dizia, Marcos capítulo 1, é chegado o reino dos céus. Então, como que as pessoas, a multidão, os discípulos, a esperança messiânica à época, como que todo esse contexto histórico, literário, aguardava o reino de Deus. É interessante essa sua marcação histórico-temporal, assim, porque o texto faz isso, mas às vezes na nossa leitura, às vezes a gente cai e é induzido ao erro com o até agora. Até agora. Então, de João Batista até agora, normalmente a gente faz uma transposição, né? Sim. Até agora, hoje, nos nossos dias. Mas pelo que eu entendi, o irmão faz um até agora da própria marcação temporal de Jesus, dos discípulos daquela época. Exatamente. Bom. Você viu que vai ter assunto para a gente tratar e eu espero, na medida do possível, aprofundar bastante as temáticas. Deixa eu então aproveitar e já colocar aí a enquete para você. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar não só a comunicação com o programa, com os convidados, como já mencionei, mas também as nossas enquetes, tá bom? Vamos ver a enquete que a produção preparou e deixou lá no nosso Instagram para você? Pode colocar na tela aí, pessoal, por favor. A pergunta é bem simples, direta e objetiva. O reino de Deus é... E aí você vai completar essa frase. Primeira opção, conquistado com esforço espiritual. Segunda opção, recebido pela fé. Terceira opção, um mistério do texto, aquele famoso não sei, mas numa opção um pouco mais gourmetizada, tá bom? Então você vai lá, mistério do texto é quando você não sabe, tá bom? Escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você pode justificar a sua escolha. Tem sempre aquela caixinha aberta para você participar e deixar a sua opinião também. Na medida do possível, nós vamos tentar colocar aqui a sua voz no programa, tá certo? Professor Carlos, vou devolver a palavra ao irmão. Eu, se possível, nessa sua fala, queria que o irmão fizesse essa distinção aí que o irmão já comentou no início sobre o reino de Deus, né? O que nós estamos falando? Qual que é a identificação que o irmão faz quando fala reino de Deus? Por favor. O próprio Alistair Berg, em seu livro sobre o advento da vinda de Cristo, ele, um calvinista, sugere 3 perguntas. Uhum. O reino de Deus é o quê? Após mostrar que o reino não é só um lugar, porque a própria Escrituras diz que o reino do céu, então nós estamos falando de um reino não mundano, ok? Uhum. O reino do céu, mas o reino não está só em um local, mas o reino também está em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. E ele sugere então 3 perguntas. O reino do Senhor, ele veio? O reino do Senhor está presente? Ou o reino virá? Essas 3 perguntas também nos sugerem respostas efetivas. E eu desdobro elas da seguinte forma. O reino de Deus, ele veio na pessoa de Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás. Ele está presente em cada pessoa que se converte e é convencido pelo Espírito Santo através do justiço, do juízo e do pecado. E o reino de Deus virá na segunda vinda de Cristo. Então nós temos passado, presente e nós temos futuro. Nós temos o reino de Deus vindo na pessoa de Jesus, nós temos o reino presente em nós e nós temos o reino que virá de forma efetiva na segunda vinda de Jesus Cristo, ok? Uhum. Depois de nós falarmos de reino, o que é o reino, que é uma pessoa, como eu disse aqui, e também é um local, que é o céu, depois de falar de reino, nós poderemos falar sobre esta força, esta forma violenta que algumas Bíblias diz que é tomado o reino. Se nós falarmos que o reino ele está restrito a este momento e ele está restrito somente à vinda de Jesus Cristo, à introdução do evangelho naquela época, nós cairemos no erro por conta do próprio verbo que é utilizado aqui, que é o verbo biásio. Esse verbo, ele pode ser interpretado de 2 formas, que o irmão aqui provavelmente interpreta ele de forma passiva, que é entendendo que este reino, ele é tomado à força, não no sentido de que se existe uma ação humana, mas ele entra de forma violenta dentro de nós. Mas na
voz média, se nós interpretarmos na voz média, que eu acho que é a forma mais coerente, por causa justamente do paralelismo que nós fazemos de Mateus e Lucas, nós entendemos que, na realidade, esta forma violenta, esta força, é como se o indivíduo praticasse uma ação. Entende? Então é justamente você está dentro deste reino, mas se exige uma ação. Agora, nós seremos totalmente tolos se nós dissermos que esta ação é meritocrática do homem, ok? Certo. É por isso que eu digo que esta força, esta ação do homem, só é possível através daquilo que nós chamamos de graça preveniente, ou através da ação, o auxílio do Espírito Santo, porque o homem que está dentro do reino, ele não é alguém que não foi regenerado. O homem que está dentro do reino, que o reino alcançou ele, não é alguém que nasceu de novo. Então é alguém que, em algum momento, entregou a sua vida para Cristo. Tá. Depois eu faço algumas perguntas. Deixa eu ouvir o reverendo Gessé também, porque, reverendo, pelo que eu entendi, o irmão nem faz essa leitura que o professor Carlos indicou aqui da violência no sentido do reino violentar a decisão. Bom, o irmão vai falar que não violenta de jeito nenhum, né? Sim. Mas no texto, que o irmão na primeira fala já falou que não está falando de soteriologia aqui. Certo. Bom, queria que o irmão comentasse um pouco sobre, então. Sim, concordo com a definição do professor Carlos a respeito do reino de Deus. Muito boa a definição, né? Passado, presente e futuro. É claro que o contexto à época estava falando do reino no passado, inaugurado por Jesus Cristo, mas eu acho que a gente precisa entender melhor, aqui fazendo uma exegese do texto, para a gente poder, então, fazer as implicações teológicas. Primeiro, nós precisamos entendê-lo à luz do texto grego, à luz do seu contexto. Então, a grande dificuldade aqui é gramatical, porque gramaticalmente o texto tem possibilidades diversas e honestas. Pelo menos 4 possibilidades, gramaticalmente falando, são possíveis, né? Possibilidades possíveis, né? Mas são possibilidades honestas a partir do texto. Só um parênteses, você teve aula com o Sebastião no JMC? Sim, Ele ia sim. pegar no seu pé agora. Certamente. Ele ia pegar no seu pé. Bom, fecha o Certamente. parênteses, vamos lá. Porque é o seguinte, na Ara, que é a versão que eu utilizo na minha igreja local, diz assim: o reino dos céus é tomado por esforço. Só que essa expressão, é tomado por esforço, é apenas um verbo no grego, que o professor disse é o verbo biazomai. E esse verbo, ele pode ser, na mesma conjugação, ele tem a voz passiva e a voz média. Na voz passiva, ele sofre a ação, e na voz média, que especificamente o sujeito está realizando uma ação. Então, ele pode significar, o verbo biazomai, ele pode ter 2 significados. Na voz passiva, sofrer violência. Na voz média, usar de força. Vamos esclarecer aqui, né? Eu trouxe algumas versões. Então, por exemplo, no sentido passivo do verbo biazomai, sofrer violência, nós temos a NAA. A NAA diz: o reino dos céus sofre violência. A NTLH diz: o reino do céu tem sido atacado com violência. A Revista Corrigida, talvez seja a versão que o irmão utiliza, diz: se faz violência ao reino dos céus. E aí outras traduções, NVT, King James e outras, utilizam essa mesma expressão: o reino dos céus sofre violência. Ou seja, essa perspectiva passiva mostra que o reino de Deus aqui é vítima de uma oposição hostil. E aí a pergunta é: de quem? De quem que o reino está sofrendo violência? De quem que o reino está sendo atacado? Então, eu acho que nós não precisamos nem entrar na voz média, porque nem temos traduções até onde eu saiba, mas pela voz passiva, a gente já consegue compreender que o reino está sendo atacado. A questão é: por quem que o reino está sendo atacado? Bom, professor Carlos, quero te ouvir aí. O reverendo Gessé apresentou uma contraposição ao seu argumento
gramatical mesmo, né? O irmão faz uma leitura do verbo. Quero que o irmão comente, então, a leitura feita pelo reverendo Gessé e aí nisso consiga contra-argumentar colocando a sua posição novamente, por favor. O pastor Gessé, ele disse em sua última fala, nós não precisamos entrar na voz média. Mas ele falou, a gente vai entrar na voz passiva. Ele frisou a voz passiva. Uhum. Por que nós não devemos interpretar, como o próprio pastor reverendo Gessé afirmou, realmente, usando este verbo, nós podemos interpretar. Existem essas duas formas de interpretar, tanto da forma passiva como da forma média. A questão é, qual é a forma mais coerente com o texto? Qual que é a forma mais coerente? O irmão falou a respeito da exegese, então ele conhece a principal regra da exegese, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela fala por si própria. Nós temos textos obscuros, que textos mais claros clareiam a nossa mente. Por exemplo, o Antigo Testamento. Eu costumo dizer que Abraão, quando ele foi sacrificar Isaac, ele não tinha aquela noção de que Isaac era uma representatividade de Jesus Cristo, que seria crucificado há mais de não sei quantos mil anos, mas nós sabemos porque um texto hoje nos clareia a mente daquele texto lá atrás. Então, eu gosto de fazer esse paralelismo com Lucas aqui, por exemplo, capítulo de número 13, versículo de número... Deixa eu só achar aqui, Zeca. Claro. Onde ele fala sobre a porta estreita. Quer ver? Lucas, capítulo de número 13, versículo 24. Posso ler? Pode. Diz assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Este esforçar é o mesmo verbo. E nós temos outro texto em Marcos, que possui o mesmo verbo. É claro que nem todos os verbos têm o mesmo significado. Nós temos que entender o contexto em que o verbo está proposto. Ok? Nós temos o próprio professor Elias Soares, que gosta de falar da palavra que, dependendo do seu contexto, ela pode significar outra coisa, como a própria palavra alma, como a própria palavra amor, e por aí vai. Mas quando nós fazemos este paralelismo, porque o texto se conecta, é impossível você não conectar este texto com Marcos, com Mateus, capítulo de número 11. E dentro desse texto, é impossível você fazer uma leitura dele e dizer que este verbo aqui está na voz passiva. Não tem como este verbo grego estar na voz passiva, está na voz média. E o irmão falou a respeito de outras traduções, eu não conheço, não sei se existem outras traduções, porque ele trouxe traduções que mostram que não é o esforço humano, não existe um esforço humano. Mas nós temos aqui, por exemplo, na tradução Bíblia Viva, que diz, multidões ansiosas vão abrindo o caminho em direção do reino dos céus. Nós temos em Lucas 16, na própria tradução também Bíblia Viva, que diz, desde então são anunciados as boas novas e o reino de Deus, e todos se esforçam para entrar nele. Então você vê que existe, sim, uma ação do indivíduo. A questão é que não fica difícil nós entendermos, pastor José, que existe uma ação do indivíduo, desde que esta ação não seja meritocrática do indivíduo. Porque se nós dissermos que realmente é o indivíduo que vai até Deus, aí eu não concordo. Se nós dissermos que é o indivíduo, por sua força própria, que conquista a sua salvação, eu não concordo. Dizer que este texto não traz uma questão soterológica, eu acredito que não seria o correto, porque não tem como fugir. Nós podemos assistir inúmeros debates e sempre nós cairemos no quê? Em soterologia. Porque nós estamos falando de um reino, que é o céu, que é uma pessoa. E quem participa? Quem é salvo? Sim. Entende? E Jesus Cristo, ele sempre pediu para nós este esforço, mas a partir de que ponto? Por exemplo, orai, não que você é salvo pela oração, praticar boas obras, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Só que todas estas ações são ações impulsionadas pelo Espírito Santo. Lá na nossa igreja a gente costuma até dizer, logo quando nós começamos, você veio até aqui não porque você quis em si, mas porque o Espírito Santo te conduziu. É isso. Não, perfeito. Bom, quero te ouvir, reverendo Gessé, por favor. Sim, perfeito, Zeca. Eu creio que, de fato, é um princípio claro de que a Escritura interpreta a Escritura, mas antes de nós irmos para outros textos da Escritura, é preciso a gente entender aquele texto que a gente está aqui debatendo. Mas só a título de esclarecimento,
Na língua grega, língua em que o Novo Testamento foi escrito, a Lucas capítulo 13, versículo 24, o verbo esforçar não é o mesmo verbo grego que aparece em Mateus capítulo Mateus 11, né? Mateus 11. Então, não é o mesmo verbo. Então, novamente, não estamos falando de soteriologia, estamos falando de outra coisa. Então, antes de irmos para outro texto, eu acho que é bom a gente retornar, então, para o texto de Mateus 11 e entender o cenário. Que o cenário é de oposição ao reino. Então, a pergunta anterior minha foi: quem que está fazendo oposição ao reino? O texto, numa boa tradução, é: o reino dos céus sofre violência. Então, é quem está realizando a violência. E aqui eu creio que nós temos alguns bons argumentos. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, Jesus envia os discípulos e já define o cenário. Versículo 16: vocês serão como ovelhas no meio dos lobos. Versículo 17: vocês serão entregues aos tribunais. Versículo 21 e versículo 22: vocês sofrerão perseguição no ambiente familiar. Versículo 23: vocês serão perseguidos pela cidade. Ou seja, a missão do reino será marcada por oposição. E aí a gente entra, então, em Mateus capítulo 11. No versículo 1, João está preso, João Batista está preso, envia os discípulos a Jesus perguntando: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? E aí Jesus dá uma resposta aos discípulos, os discípulos de João saem e Jesus continua a sua conversa com os seus próprios discípulos e a multidão que o cercava. E nesse contexto, Jesus estava falando de perseguição que o reino estaria enfrentando, porque até o versículo 21 até o versículo 24, Zeca, mostra como que Jesus foi recusado naquelas cidades que ele pregava o reino de Deus. Ou seja, nós estamos falando aqui de situações que recusaram a pregação do reino de Deus. Explico um pouco melhor. Havia nos dias de Jesus um grupo sectário chamado Zelotes, né? Os Zelotes tinham uma perspectiva que defendiam o reino de Deus, o reino messiânico, de forma política, militar, bélica. Havia um partido dentro dos Zelotes chamado Sicário. Os sicários, inclusive, pegavam em armas para poder defender essa perspectiva messiânica do reino de Deus. Recentemente, nós tivemos até no noticiário político o sicário. Exatamente. É um termo que não é muito usado, né? Mas se você relembrar aí, você vai entender essa aplicação aí. Foi utilizada recentemente. Foi utilizado, exatamente. Então, nos dias de Jesus, havia uma perspectiva messiânica, uma compreensão de que o reino de Deus seria literal, seria militar, seria bélico. E aí a gente entra nessa perspectiva de Cristo de, inicialmente, um reino espiritual e não um reino, inicialmente, militar e bélico. Então, isso é um contexto à época, mas o que é mais, eu acho que, caminhando um pouco mais nesse sentido, é dizer o seguinte: o reino de Deus está sofrendo violência. Por quem? Aqui, João Batista estava preso, Herodes Antipas o havia prendido, Jesus é rejeitado nas cidades, os seus discípulos são enviados com essa perspectiva. Então, Cristo está dizendo assim: olha, o reino dos céus sofrerá violência. Ele sofrerá, é uma característica, é uma marca distintiva da igreja. De perseguição, né? Perseguição. Na leitura do irmão, o texto fala mais sobre essa questão da perseguição, e já deixou isso claro, não sobre a salvação. Bom, então aí as colocações do reverendo Gessé também, né, que desde o início já vem caminhando nesse sentido, né, de distinguir o texto dessa leitura de salvação, mas indicando que ele fala sobre perseguição, tá certo?
Nós vamos fazer um rápido intervalo, tá? E aí, na sequência, no segundo bloco, a gente começa com os comentários do professor Carlos também. É o tempo para você tomar uma água, respirar, para a gente poder voltar, tá bom? Não sem antes deixar a indicação aqui para você da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 25 anos caminhando junto com o programa e é um privilégio para a gente poder indicar para você a Agrade, certo? Você que quer se aprofundar no conhecimento teológico, no conhecimento das Escrituras, que você quer se preparar para responder esse chamado ministerial da sua vida, a nossa indicação é a Agrade, tá certo? Entre em contato com a secretaria, o telefone já aparece aí para você, tá bom? Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota direitinho, tira uma foto aí da tela para você amanhã, em horário comercial, falar com a secretaria e entender os formatos, modelos que a Grade oferece. Tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum deles, tá certo? Deixa aqui também as redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, a nossa emissora, muito conteúdo preparado para edificar a sua vida e de toda a sua família. Vale muito a pena você conhecer aquilo que a gente faz por aqui, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje respondendo a seguinte pergunta, né? O reino de Deus é tomado pela força ou recebido pela fé? Usando como base o texto de Mateus 11:12, recebendo nos nossos estudos o professor Carlos Valério e também o reverendo Gessé Vinícius, que já no primeiro bloco já colocaram as suas observações, já caminharam um pouquinho nas explicações, e nesse bloco nós vamos dar mais alguns passos e concluir a nossa ideia aqui do programa de hoje. Professor Carlos, nós vamos iniciar o bloco com a sua fala. O reverendo Gessé tem marcado muito esse posicionamento, né? Tirando do texto a questão da soteriologia, da salvação, e indicando que a violência ali indicada é contra o reino e não das pessoas para entrarem no reino. Quero os seus comentários. Bom, primeiro, bem corrigido pelo professor ali sobre o verbo que não é utilizado em Lucas, mas o verbo lá, que é agonizomai, o imperativo, ele traz justamente o mesmo sentido do verbo que nós utilizamos em Mateus, que é esforçar-se ou lutar. Bom, nós temos alguns argumentos aqui e eu gostaria de usar, eu não ia usar agora, mas eu gostaria de usar alguns comentários sobre Mateus capítulo 11, versículo 12. Nós temos apoio do próprio João Calvino, segundo essa coerência sobre o que eu falei. Nós temos Jacó Armínio, claro, não poderia deixar de citá-lo aqui sendo um arminiano. Nós temos D.L. Moody, que caminha no seu comentário do Novo Testamento na mesma perspectiva de Calvino acerca de Mateus capítulo 11, versículo que nós falamos. E nós temos alguns comentários da patrística que justamente apontam para essa questão soterológica. Pastor Gessé, então, eu gostaria de ler aqui, por exemplo, João Calvino, Mateus 11, 12, na sua obra Comentários sobre a Harmonia dos Evangelhos, ele diz: nesta obra, Calvino ele não comenta os evangelhos de Mateus em si, mas ele organiza uma questão harmônica para analisar as passagens paralelas. E ele argumenta que violência mencionada por Jesus se refere ao zelo ardente, ao esforço vigoroso. Note, se refere ao zelo ardente, ao esforço vigoroso que o Espírito Santo infunde nos corações dos fiéis para buscarem o reino de Deus com urgência, em vez de uma aceitação fria e indiferente. Jacó Armínio também, ele frisa pelo menos 3 coisas. Ele diz sobre o esforço e a resposta humana. É claro que nós poderíamos dizer aqui, se nós fôssemos falar a respeito da graça resistível, se nós fôssemos falar de resposta. Nós temos aqui o segundo ponto, que é o reino como alvo da vontade, e nós temos a abertura deste reino para todos.
Eu gostaria de falar sobre este terceiro ponto, que é a abertura do reino para todos. Você note que Jesus Cristo, ele chama a todos. Eu costumo até dizer, né? A vontade do Senhor, ela é plena, perfeita, agradável, né? Mas ela sempre é feita? Eu costumo dizer que não, porque nós temos textos, por exemplo, que diz que a vontade do Senhor é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas nós sabemos que não são todos que não são salvos. Nós não somos universalistas. E neste ponto, a abertura para todos mostra justamente aquilo que é a luta insistente para você permanecer neste reino. Ainda o comentário de Moody, como eu disse, que caminha na mesma perspectiva de Calvino, ele segue uma linha prática, dizendo que este texto é uma descrição de urgência e do esforço individual necessário para se apossar da salvação. Nós temos se eu fosse citar aqui todos os comentários, mas eu poderia só citar nomes. Nós temos aqui, por exemplo, São Jerônimo, nós temos Hilário de Poitiers, nós temos João Crisóstomo, nós temos Santo Ambrósio, nós temos São Bento, todos com a mesma perspectiva soterológica. Eu entendo a questão que o irmão propôs a respeito de um reino por conta do contexto, mas se nós formos analisar, por que nós poderemos dizer que este contexto é um contexto que se fala de salvação? Aí eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias. Nós temos aqui a identificação do Messias como Salvador no versículo 6. Nós temos a revelação dos pequeninos no versículo 25 e também versículo 27. Vou ler aqui, ó. Naquele tempo, Jesus, no mesmo texto, naquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos, e as revelaste aos pequeninos. Você percebe que ele está falando de um reino que não é no sentido terreno em si? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o quiser revelar. Nós temos aqui também o convite no versículo de descanso 28 e 30. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Nós temos o julgamento da incredulidade no versículo 24, do versículo 20 ao versículo 24. Então, note que, por mais que o irmão ele tenha expressado este contexto que realmente tem que ser levado em consideração, nós conectamos, por exemplo, aqui com Marcos. Deixa eu só abrir aqui. Marcos capítulo 9, versículo 47, eu vou ler aqui, que diz assim: se o teu olho fizer te tropeçar, joga fora, pois é melhor entrardes no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos ser lançado no inferno. Ou seja, você percebe que a todo instante esses textos têm trazido à nossa mente uma compreensão, pelo menos não a mente do irmão, mas a minha mente, uma compreensão de que exige-se sim um esforço, entende? E que nós não temos como fugir da soterologia, porque, como eu disse, este reino é um reino do céu. O senhor afirmou logo no começo do debate a respeito do passado, do presente e do futuro. O senhor está preso no presente de 2000 anos atrás. Mas se nós fôssemos apontar para os dias de hoje, por exemplo, se nós fôssemos trazer uma aplicação para o dia de hoje, com base numa exegese correta, extraindo do texto aquilo que realmente o texto quer dizer, nós poderíamos dizer sim que hoje ainda o reino de Deus é perseguido. Nós não temos os zelotes, mas nós temos outras pessoas que nos perseguem. Hoje existem países que pessoas são presas, pessoas que são mortas. Sim. Então, o reino de Deus ele continua avançando com força. Mas, ao mesmo tempo que nós temos o reino de Deus avançando com força e tendo opositores, nós temos também o quê? Pessoas se esforçando para permanecer nele. E por que não dizer que essas pessoas que são perseguidas e mortas, isso não é um ato de esforço para permanecer nele? Dizendo já que o próprio Cristo disse que aquele que o negasse, o negaria. Não é um esforço a não negar Jesus Cristo? É um esforço não negar o Jesus Cristo diante da morte, diante do medo da espada, diante do medo da fogueira. Eu entendo isso como um esforço. E aí, Reverendo José? Sim, não negamos a perseverança dos santos, a doutrina da perseverança dos santos. Pelo contrário, cremos que, uma vez recebida a graça da salvação, a fé, pela fé, mediante a fé, né? Nós recebemos essa salvação. A partir daí, a santificação envolve um esforço pessoal, um esforço íntimo, mas também é bélico.
nesse sentido, concordo com o pastor, com o professor. Ainda não. É falta de ética. O pastor ainda não. Os irmãos lá da igreja lá, meu irmão foi chamado de pastor. Ser fiel nas cartas de Apocalipse, ser fiel até a morte e darei a coroa da vida, é ser fiel até que morra, ou ser fiel mesmo que isso envolva a morte. Perfeito, concordo. Porém, não é exatamente o que este texto de Mateus capítulo 11 está falando. Nós estamos falando aqui... A Bíblia até diz isso. A Bíblia diz isso, mas tem não outros aqui. textos. Boa. Mas não neste texto especificamente, que é objeto da nossa análise. Perfeito. Então, assim, a minha conclusão é que os discípulos de Jesus, o povo nos dias de Jesus, interpretava o povo um reino messiânico, político, militar e terreno. Então, por exemplo, Tiago e João, discípulos de Jesus, quiseram destruir uma cidade com fogo do céu, né? Pedro tentou defender Jesus com uma espada. Tiago e João, a mãe de Tiago e João, nessa perspectiva de reino de Cristo, militar, terreno, que iria livrar o povo do Império Romano, a mãe de Tiago pergunta: olha, Senhor, no reino do Senhor, os meus filhos, Tiago e João, podem se sentar um à direita, o outro à esquerda, querendo uma posição de status neste reino físico que aguardava ali os discípulos, ou que aguardavam os discípulos. Até os próprios discípulos, né? André, se não me falha a memória, em Atos capítulo 1, versículo 6, pergunta: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, mesmo depois da morte e da ressurreição, os discípulos, ainda até aqui, até o Pentecoste, aguardavam um reino de Cristo visível, Sim, político, sim. militar. Eu acho que era um anseio da nação mesmo. Da nação, né? perfeito. Porque depois do exílio babilônico, ainda que retornando à terra, o povo nunca mais, vou colocar entre aspas, que foi livre, né? Sim. Ainda que na sua terra, mas sempre dominado, e à época pelo Império Romano, né? Então, Sim. acho que era um anseio do Sim. povo mesmo, né? Exato. E aí, Zeca, veja que a melhor tradução, então, que eu creio a forma mais adequada de entender o texto é, na NVT, por exemplo, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Uhum. Ou na NTLH, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Quem são essas pessoas violentas? Herodes, né? O próprio colégio, a própria liderança religiosa nos dias de Jesus, que recusou Cristo Jesus. E isso é interessante, só essa última linha de pensamento, porque nós estamos falando do reino. Mas no reino havia um rei, e este rei é Cristo Jesus, certo? Agora, este rei, inclusive, foi ele alvo dessa oposição violenta, levado, inclusive, à cruz, por causa dessas pessoas violentas que não apenas atacaram Cristo, mas o crucificaram, por fim. Jesus, ainda quando bebê, já teve que fugir, né? Perfeito. Da perseguição. Herodes o Grande tentou matá-lo. Isso. A passagem bíblica onde pegaram em pedras para atirar, né? E outras aí. Sim. Faz sentido, né? Faz. O professor Carlos só não entende assim. Mas, ele não está num exercício irracional, né, professor Carlos? Não. Só não está lendo corretamente aqui o texto, né? Eu concordo com ele quando ele fala a respeito do reino sofrer este detrimento. Sim. Porque isso é claro. Uhum. Mas ele foi muito feliz em dizer, por exemplo, que eles esperavam um reino naquela época. Você tem que em Lucas 24, enquanto ele falava, eu lembrava, né? Uhum. De Lucas capítulo 24. Quando Jesus Cristo ele ressuscita, nós temos dois indivíduos que nós chamamos de os dois discípulos de Emaús. Isso. Jesus Cristo aparece.
eles falam para Jesus Cristo pergunta, o que aconteceu? Você não sabe o que É aconteceu? o único que sabe, né? Você é o único que não sabe o que aconteceu aqui, porque realmente marcou a história. E Jesus Cristo, no versículo 25, ele diz: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Você percebe que eles esperavam um reino terreno? É justamente por isso que muitos judeus hoje, e na época, não aceitavam Jesus Cristo, porque esperavam um rei terreno, porque esperavam uma libertação daquilo que eles sofriam contra o Império Romano. Eles estavam sendo oprimidos. Assim como em Êxodo, por exemplo, o povo ele estava sendo oprimido no Egito e eles esperavam e ansiavam por um libertador. Jesus Cristo, ele libertou aquelas pessoas do Império Romano? Não. Jesus Cristo, ele veio para libertar nós dos nossos pecados. Ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Então, perceba que eles estavam interpretando da forma que o irmão ele falou, só que interpretando da forma errada. Sim. Entendeu? Nós entraríamos numa escatologia aqui se formos falar do reino milenar, né? Eu não sei se o irmão é milenista, pré-milenista. Ali ele confessou para mim que era pré, mas se confundiu e falou que era pós por conta do termo, mas isso é natural. Assim como eu confundi o termo ali em Lucas também. Mas percebe que eles ansiavam por isto e não alcançaram isto. Então é justamente por não terem alcançado isso que hoje nós temos milhares de judeus que negam que Jesus Cristo foi o verdadeiro Messias. Entende? Então, nós caminhando para este lado soterológico que não tem como fugir, só é possível defender o que ele está defendendo através da voz passiva. E ele mesmo afirmou que se nós interpretarmos na forma passiva, nós vemos que este reino ele entra de forma violenta. Mas se nós enxergarmos na voz média, nós vemos que, na verdade, existe a ação das pessoas tentarem permanecer neste reino. Procede isso? Então, nós olhamos aqui, por exemplo, para o próprio verbo e nessa questão da voz média. Na voz média, nós temos a ação intencional voltada para si. O reino dos céus avança vigorosamente, ou está sendo tomado por esforço intenso. Coerência com o segundo membro da frase. Os violentos aplicados a tomam. Se nós formos também falar aqui o primeiro verbo médio, há um paralelismo semântico. O reino avança com forças e pessoas respondem ao esforço. Percebe? Então, acho que eu estou tentando defender aqui de forma da voz média e ele tentando implicar de forma na voz passiva. Sim, acho que é para corroborar com a leitura que ele faz do texto. Acho que é justo. Mas quero te ouvir, Reverendo Gessé, e aí depois, meus irmãos, a gente já vai para as considerações finais e conclusões, tá bom? Tá bom. E, infelizmente, nosso tempo passa voando aqui. Sim. Por favor, Reverendo. Eu entendo que a voz média aqui não é a voz média. A voz média na língua grega não tem uma correspondência exata na língua portuguesa. Sim. Então, antigamente, os estudiosos da língua grega diziam que a voz média parecia com uma voz reflexiva. Ele cortou a si mesmo. Seria algo semelhante a isto. Mas, aqui especificamente, inclusive estudiosos como Carson, que defendem a voz média, não é no sentido que o professor Carlos está dizendo, porque aqui, na voz média, seria algo semelhante assim: o reino avança vigorosamente. O reino avança com ímpeto, ou seja, a voz média do verbo biasomai dá uma impressão ou uma conotação no sentido de que o reino de Deus progride. Eu creio que faça até sentido, né? Avança, o reino de Deus vem com poder. Então, é possível que haja essa interpretação, mas quando a gente olha, por exemplo, para o verbo, a palavra violento, né, que aparece na segunda frase ou na segunda parte do versículo, nós temos: o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. No grego, essas pessoas violentas eram descritas como saqueadores e tiranos. Então, ninguém saqueia o reino do céu. Não é possível você saquear o reino do céu. Então,
esse substantivo que aparece, por exemplo, no grego e na área, é traduzido como... Vamos dar uma olhada aqui na área. O reino dos céus é tomado por esforço. Nós estamos dizendo o seguinte: o reino dos céus sofre violência, e a segunda parte do versículo diz: e os que se esforçam se apoderam dele. Né? Os que se esforçam, é a forma nominal do verbo, isto é um substantivo na língua grega, que é o substantivo biastai, que dá a ideia desse esforço de fato. Sim. Né? Só que na perspectiva bíblica e na perspectiva deste texto, o que o texto então quer dizer é: o reino dos céus sofre violência, e pessoas violentas, no substantivo aqui é pessoas violentas, que era o sentido original do substantivo, pessoas violentas o atacam. E aí nós falamos de Herodes, falamos do próprio Cristo sendo perseguido, falamos dos zelotes, dos sicários. Então, essas são as pessoas violentas que atacavam e tentavam minar o reino de Jesus Cristo. Então, só para encerrar, Conclui, por favor. só para concluir, inclusive a voz média, para mim, não me dá margem para uma interpretação soteriológica. Boa. Nós vamos precisar encerrar o programa. Então, 2 minutinhos para cada um, só para as considerações finais e conclusão, para a gente poder finalizar aqui, tá bom? Professor Carlos, por favor. Bom, Zeca, primeiramente eu gostaria de agradecer a você Gratidão é pelo nossa, convite, parceiro de jiu-jitsu aí também. Gostaria de agradecer a toda a produção, ao nosso irmão querido Thomas, que entrou em contato conosco. Para mim é um prazer imenso estar sentado, onde pessoas que eu admiro sentaram, como Juliano, como Elias Soares, como o próprio Átila Ribeiro, como o professor Matheus Angel. Não é citar o mestrão. Se eu não citar o mestrão depois, ele me apaga e eu não volto mais. Aí eu vou pro reino de forma literal. Não é verdade? Bom. Então, é uma honra muito grande estar onde homens de Deus estiveram. Amém. Para concluir, eu gostaria de dizer a você, telespectador, interprete da seguinte forma: você precisa se esforçar. O irmão aqui citou a respeito da perseverança dos santos, que é o 5º ponto da tulipe. Eu citaria aqui o 5º ponto da segurança em Cristo do arminianismo, que para mim é mais coerente também com as escrituras, que é: você permanece salvo. Mas você, para permanecer salvo, você precisa continuar crendo. E este continuar crendo só é possível através do Espírito Santo te auxiliar. Então, permaneça crendo, permaneça se esforçando, permaneça jejuando. Não que isso te levará ao céu, porque senão nós ficaríamos no legalismo aqui. Mas nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para praticarmos boas obras. Sem dúvida. Boa. Obrigado, professor Carlos, pelo carinho. Um prazer. Irmão José. Irmão, te conhecer, te receber, como eu disse no início, espero que seja a primeira de muitas. E, cara, mais um da turma do Jiu-Jitsu, acho que já tá na hora da gente começar a pensar em organizar um dojo só com os teólogos, para a gente poder treinar e depois debater teologia. Calvinista e arminiano. Não, cancela a ideia. Melhor não. Melhor não, porque nós temos um arminiano brabo, que é o Átila, né? O arminiano bravo. Eu tô aqui 2 metros de altura, cara. Tô pensando aqui num calvinista bom, não vai ter, não. Não, tatame não vai ter, não. Entendi. Mas, bom, fica aqui meu abraço também ao Átila, um parceiraço aqui do programa. Deus abençoe, meu irmão. De novo, obrigado, Carlos, pelo carinho. Os contatos do professor Carlos à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa. Vejam só. Reverendo Gessé, 2 minutinhos também para as conclusões, considerações finais do irmão, por favor. Sim, eu gostaria de fazer, então, uma aplicação, creio, válida do texto, que é a seguinte: se o reino sofreu violência na sua inauguração com Cristo e os seus discípulos, inclusive sendo perseguidos os discípulos, se o próprio Cristo foi perseguido, a igreja de Cristo será perseguida. É inevitável, é inevitável. Então, irmão, irmã, que faz parte do reino de Deus, nós sofreremos perseguições, nós sofreremos, às vezes, violência física por causa do reino, por causa desse reino entendido como salvação, por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Mas aí a gente lembra das palavras de Jesus: bem-aventurados sois vós,
quando por minha causa vos injuriarem, mentindo, perseguirem e disserem qualquer coisa contra vós, né? Alegrai-vos, regozijai-vos. Então, acho que essa é uma aplicação para o texto. Cristo sofreu perseguição, o reino estava sofrendo perseguição, nós, enquanto igreja, e nós individualmente, poderemos sofrer perseguição por causa do reino, mas a nossa perspectiva está no porvir e não no reino aqui e agora, tão somente. E aí, Zeca, agradeço a você pela gentileza, do convite, do Thomas, a toda a produção. Deus os abençoe. Minha oração é para que este programa continue dando bons frutos para a glória de Deus. Amém. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus continue abençoando sua vida. Amém. Ministério também, um privilégio conhecê-lo. Espero que o irmão curta. Nosso repertório de calvinistas não é muito extenso, então eu espero que o irmão permaneça firme aos nossos convites. Opa, claro. Não resista aos nossos convites. Difícil, hein? Difícil resistir. O Thomas tem que usar mais esses argumentos teológicos na hora de convidar os nossos irmãos calvinistas. Obrigado, meu irmão. Um privilégio realmente conhecê-lo. Acho que foi muito clara a exposição de ambos e, como os irmãos disseram logo no início, né? Quem ganha é quem nos acompanha, tá bom? Vamos colocar o resultado da enquete rapidinho aí no ar para a gente poder finalizar o programa de hoje. Então, nós perguntamos lá no nosso Instagram. O reino de Deus é... Vamos ver como é que o pessoal completou a frase? 32% escolheram a opção conquistado com esforço espiritual. 65% recebido pela fé. E 3% um mistério do texto ou não sabem. A enquete ela é dúbia, né? Porque ambos defendem que é recebido pela fé. Eu ia falar já isso. Certo? Ele olhou para mim e fez assim, ó. Ambos entenderam. Entretanto, mas... Sempre tem um mas. O professor Carlos coloca a primeira opção como uma continuidade, né? A gente devia ter feito isso, né? Recebido pela fé, vírgula, mas... Aí ia ficar melhor. Mas nós vamos aprimorando essas enquetes aí, mas obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da audiência. O Vejam só existe por conta da audiência de vocês, pelo carinho de vocês. Muito obrigado. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.